Podemos orar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, venho, Senhor, te agradecer, meu Deus, por mais um dia, Senhor, por até aqui, Senhor, o Senhor está nos permitindo, meu Deus, assistir mais uma aula. Abra, Senhor, nosso entendimento nessa noite, Pai. Que saiamos, Senhor, dessa aula, Senhor, renovados de Ti, Senhor, com a sensação, meu Deus, que a gente está fazendo, Senhor, tudo certo, Senhor, estamos, Senhor, construindo, Senhor, no caminho certo. Continua, meu Pai, usando, Senhor, a vida do meu esposo, Senhor, para estar nos abençoando. Continua, Senhor, usando, Pai, a boca dele, Senhor, como instrumento, Senhor, para que nós saiamos daqui, Senhor, nessa noite, instruídos, Senhor, da Tua palavra, para a honra e glória do Seu nome. Amém. 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 Amém, irmãos. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, à aula do estudo de número 5, a Triunidade de Deus. Nós vamos ler na página, quem tiver com a apostila, na página 12, no item, a partir da a Trindade no Novo Testamento, né? O tópico sobre a Trindade no Novo Testamento. Nós vimos no Antigo, vamos dizer a Trindade no Novo Testamento. Na página 22, na verdade, 23 começa o texto. Eu vou ler, eu não sei se vocês podem ler, se alguém tiver com a apostila, senão eu mesmo vou ler, para nós podermos dar início aqui. Alguém está com a apostila? Não? Amém. Então, eu vou lendo Eu aqui. tô. Tá? Então pode ler, Lorena, por Só favor. tô achando aqui a página. Tá. É página 23 no topo aí. Apesar de não trazer clara. Eu não sei se é uma boa referência, na verdade, né? Porque eu soltei duas versões de apostila, né? Uma delas estava um pouco para frente, estava com uma diagramação, estava diferente, e a segunda é que está na página 23. Mas no capítulo 5, se você achar o capítulo estudo de número 5, a Trindade de Deus, vai ter a Trindade do Antigo Testamento, A, B, C, D, e aí começa a Trindade do Novo Testamento. É a partir daí. Tá, achei. Boa noite, Nádia. Tudo bem? Paz. Oi, querido, boa noite, paz. Paz. Seja bem-vindo. Desculpe, tá? Não, que isso. Pode ficar à vontade. Pode ler, Lorena, por gentileza. É a do Novo Testamento, né? Isso. A Trindade no Novo Testamento. Apesar de não trazer clara a ideia da Trindade, há fortes indícios dela ao longo de todo o Novo Testamento. 1 Jó 5:7 traz uma ideia muito clara da Trindade. Contudo, o trecho que expõe esse conceito não consta em muitos manuscritos importantes, sendo provavelmente um acréscimo posterior. Isso. O que ele está falando a gente já tem falado já. Boa noite, Elizabeth. Tudo bem? Acho que Elizabeth. Eu aceitei, não sei se ela conseguiu entrar. Acho que entrou agora. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Marcelo. Sejam bem-vindos. Então, em relação à Trindade, paz, Elizabeth, paz, Marcelo. Em relação à Trindade, a gente já tem falado, na última aula falamos sobre isso. Tem uma aula específica aqui, antes de iniciarmos o seminário teológico de base. Se você voltar lá na revista do CPAD, no canal aqui do YouTube você tem a playlist, né, com a revista do CPAD e com as aulas do seminário teológico. A gente já teve a oportunidade de estudar a Trindade aqui, ou Triunidade de Deus. Talvez seja um dos tópicos mais difíceis, assim, para nós nos relacionarmos, né, no aspecto em relação a Deus, seja a questão da Trindade, né, porque do ponto de vista, obviamente, se no seu dia a dia, né, se você como é que eu posso dizer? Se você não pensa muito a respeito disso, obviamente não vai ser um problema, né, mas em algum momento, quando alguém questiona, ou se você tenta ou pensa a respeito disso por algum motivo, né? Você tá crescendo na sua fé e aí você vai chegar. Eu estou abrindo aqui a Bíblia enquanto falo com você. Abriu onde você vai chegar numa pregação, ou você começa a racionalizar um pouco sobre essa questão, né? Fatalmente você vai chegar na questão da Trindade e vai ter dificuldades para entender a respeito disso, né? Ou fatalmente, se você se questionar e não procurar informações
consistentes ou minimamente consistentes para que você entenda sobre o que está sendo tratado a partir da triunidade de Deus, você corre o risco muito, como cristão, de caminhar por caminhos muito, como é que eu posso explicar? Muito difíceis, né? Do ponto de vista, assim, de chegar, de você não ter um entendimento completo, né? Sobre a natureza do Deus a quem você serve ou com quem você se relaciona, né? A gente tem a percepção, muitas das vezes, equivocada a respeito disso, né? Eu já tive a oportunidade de falar em outras vezes, lá a gente estudou nessa revista CPAD que está lá no canal do YouTube, né, que é uma playlist, a gente falou um pouco sobre a Trindade, sobre cada uma das três pessoas da Trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o falta de entendimento da Trindade ou da Trindade, ele é muito colaborador, né? Ou ele se torna colaborativo com o entendimento errado, por exemplo, da pessoa do Espírito Santo, né? Muitos cristãos vivem uma vida onde eles acreditam que o Espírito Santo é uma força, né? A gente já falou sobre isso aqui, né? Eu vou bater nessa tecla outra vez. É uma força, é uma energia, é algo que ele nos envolve no sentido de ser como fosse uma energia, né? Como fosse o próprio. Quando nós falamos lá nas primeiras aulas de teologia, nós falamos um pouquinho sobre o panteísmo, né? Como fosse essa energia cósmica, né? Um Deus, uma presença de Deus dissipado no todo, no vazio que nos envolve. E não é, né? O Espírito Santo é uma pessoa, nós já falamos sobre isso, né, em outras oportunidades. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, né, ele é definido como o Paracleto, como aquele que foi chamado. Jesus fala: olha, eu vou para que eu envie para vocês o Paracleto, o Consolador, aquele que é chamado para caminhar ao seu lado. Ele é o grande consolador para a igreja, né? Ou você, esse é um dos caminhos mais comuns, né? Quando você não tem entendimento mais consistente sobre a Trindade. A verdade é que a Trindade acaba sendo, em muitos aspectos, né? Os crentes, de maneira geral, não estudam, não se aprofundam e acabam aplicando sobre a triunidade de Deus conceitos passados a uma vida anterior ao cristianismo. Então, você vai, como eu falei, se você era mais esotérico, você vai aplicar conceitos meio esotéricos à pessoa do Espírito Santo. Uma energia que se move, um algo impessoal, a presença de Deus, o poder de Deus, uma sensação, um sentimento. Não é uma pessoa. Se você vem de uma religião mais politeísta, né, candomblé, outras situações, perdão, você vai acabar trazendo para a pessoa, por exemplo, de Jesus, como se Jesus fosse um Deus menor, né? Ou um Deus menor que o Deus Pai. O Deus Pai, o Deus Filho, menor que o Deus Pai, né? Mas, na verdade, não. O Deus em que nós cremos, ele é um Deus triunitário. Ele é a junção perfeita de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai glorificando ao Filho, o Filho ao Pai e o Espírito Santo glorificando a eles. Eles é o Espírito Santo. É uma unidade perfeita, né, nessa existência. Nosso Deus é um Deus triuno. Ele existe em três pessoas sobre uma mesma essência, sobre uma mesma unidade. Nós vamos falar um pouco sobre unidade mais para o final da aula, porque esse termo, a unidade de Deus, a triunidade de Deus, ele tem um impacto poderoso sobre a nossa fé e sobre a maneira como você se relaciona com Deus. Nós vamos falar disso mais para o final da aula. Mas, então, você acha que o Espírito Santo é uma energia, ou você acha que existe Deus Pai e o Deus Filho como um Deus menor, mas a verdade é que são três pessoas que coexistem de maneira perfeita numa unidade, e o nosso Deus é um Deus. Porque um outro caminho problemático para a Trindade nós não cremos em três deuses. Nós não cremos em três deuses. Não existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Nós não somos trinitaístas, né? Eu esqueci até o termo. Vou lembrar já. Estou com 30 na cabeça, mas não é isso. Nós não acreditamos, né,
em três deuses. Nós não servimos a três deuses. Nós acreditamos num Deus único, né? Num Deus único. Um único Deus que existe na forma de três pessoas, que manifesta em três pessoas que são da mesma essência e que sempre foram de eternidade a eternidade. O Filho de Deus, Jesus é unigênito, mas Jesus, ele é de eternidade a eternidade. É muito difícil, a verdade é que é muito difícil. Eu já li muito sobre isso, de muitos autores, de Karl Barth, a C.S. Lewis, enfim, muitas pessoas. E para nós, e a gente pode falar um pouco disso também, eu quero ouvir um pouco de vocês, mas é realmente difícil. Se você tem essa dificuldade, não é você. Ah, pastor, mas eu nem tenho essa dificuldade, porque eu nunca pensei sobre isso. Amém. Não tem problema. Mas em algum momento da sua caminhada cristã, você vai crescer, Deus vai te chamar, você vai ver o seu ministério, você vai pregar a palavra. Em algum momento você vai se confrontar com essa questão da Trindade. Ou numa pregação, ou num questionamento, se você é professor de escola bíblica, ou na sua fé, ou você vai ver alguém pregando sobre isso e vai despertar essa dúvida. Então, é importante que nós reconhecemos. Inclusive, na última aula, por exemplo, eu dei aquela explicação sobre a água, né? Que existem três estados: líquido, gasoso, né? E sólido. Mas mesmo ali você tem que ter muito cuidado com o exemplo que eu dei, porque você precisa entender que a existência como é que eu posso dizer? É a mesma essência. O exemplo é bom desde que você entenda que os três estados estão existindo ao mesmo tempo, né? Porque senão você vai cair numa outra heresia do início do século, que é, por exemplo, o modalismo, onde você vai entender que parece que Deus ele é um único Deus, que se manifestou de três formas diferentes. No Antigo Testamento como Pai, no Novo Testamento como Jesus, como Filho, e depois que Jesus morre como um Espírito. Então, é um único Deus manifesto de modalidades diferentes, né? Tem gente que usava o exemplo do Sol, por exemplo, como Deus é o Sol, e Deus é o próprio Sol, mas é a luz do Sol, a gente vê a luz do Sol e a gente sente o calor do Sol. Então, é o Sol se manifestando de formas ou de modalidades diferentes. Não é isso que nós queremos. Né? É complicado, mas nós não cremos nessa. Não é um Deus se manifestando em modalidades diferentes. Um único Deus se manifestando de modalidade. Não, não. É o único Deus composto por três pessoas. Então, nem cremos que é um modalismo nesse sentido, como também não no trinitarismo, lembrei do nome, no trinitarismo, onde existem três deuses de maneira onde são três deuses independentes. Deus, Jesus é um Deus, Deus Pai é um Deus e o Espírito Santo é Deus. Não. Os três juntos são Deus. O nosso Deus é uma triunidade. Pastor? Então, parte, na verdade... Oi? Pois não, Elizabeth? Desculpa interromper o senhor. Claro. Que veio à minha mente foi o batismo de Jesus, em que a voz do Senhor Sim. é ouvida, ao Jesus presente no batismo, né? E também a presença do Espírito Santo. É isso? Sim, ali porque essa é uma passagem importante e que a gente sempre vai ter ela como referência. Mas o primeiro ponto que vocês precisam pensar é: Trindade não está na Bíblia, não existe essa palavra na Bíblia, certo? Não existe essa palavra na Bíblia. Trindade, não existe a Trindade. Esse é um capítulo, é um versículo clássico, Elizabeth, de onde a gente tira a percepção da Trindade. O que eu estou dizendo? Deus se apresentou para nós de tal maneira que nós enxergamos e vemos como a Trindade, nós entendemos como a Trindade, percebemos como a Trindade, vemos como, nesse caso, a manifestação de uma triunidade, três pessoas como Deus. E a gente tem outras passagens, o ide de Jesus falou, olha, portanto, o ide, pregar o evangelho, ensinando tudo que eu tenho ordenado e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus assume essa percepção da existência de um Deus em três pessoas. Mas a palavra Trindade, ela emana da Bíblia. Por isso a nossa dificuldade não vem de nós essa percepção. Não é que o homem, Deus se revelou como uma Trindade no sentido assim, o homem teve entendimento e nós explicamos a Trindade. Não. A própria palavra, a autorrevelação de Deus se revelou através do seu Filho a nós, e aí, a partir dessa revelação e do envio do Espírito Santo, dessa passagem, por exemplo, do batismo, de
toda a leitura da Bíblia emana da palavra de Deus a percepção da Trindade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não correr algum risco. Não acreditamos em 3 deuses, não são 3 deuses. É o único Deus, Elohim, lembra disso? Deus lá, plural, né? Como fosse um Deus, né? Um Deus, uma pluralidade de majestade, Elohim, o único Deus que existe em 3 pessoas, de igual importância. Todos são Deus, não existe Deus menor, Deus maior, todos são Deus. Todos são da mesma essência, todos vivem de eternidade a eternidade, e é uma unidade perfeita, e que nós vamos falar mais para frente sobre isso. Mas antes eu quero falar sobre isso que a Lorena leu, 1 João 5,7. Fala, há 3 que dão testemunho. Essa é a passagem bíblica, mas o problema dessa passagem, sobre esse há 3 que dão testemunho, é que muitos manuscritos não contêm isso, né? Muitos teólogos defendem que esse trecho, muitos manuscritos não são, não possuem esse versículo 7 dessa maneira tão clara, e a ideia é que ele no século II, porque imagina o seguinte, como é que era feito, vou abrir aqui a nossa lousinha, eu gostei de dar aula com a luz, acho que fica legal para a gente poder enxergar enquanto eu falo, eu meio que desenhando. Deixa eu abrir aqui e vou transferir vocês para a luz, espera aí. Vocês conseguem ver aqui, né? Tudo bem visto, né? Então, imagine o seguinte: vocês já ouviram falar sobre papiro? Com certeza, talvez não com esse nome, mas com certeza sabem o que é. Quando a gente vê muito filme, né? Assim, você vai ter lá algo parecido com isso. Aqueles rolos de papel, né? Onde você tem ali as escrituras, né? A escritura não, algum texto, normalmente quando é filme de princesa, né? Que chega alguém para ler lá, ele vai ser algo mais ou menos assim, né? Ele é aberto, ele vai ser mais ou menos dessa forma. Então, não liguei para o desenho, mas ali você tem um texto, certo? Só que o que acontece é que eu preguei sobre Efésios domingo, a série Efésios, né? Startei a série Efésios nos cultos de domingo, aqui de Caraí. Eu estava falando sobre isso, por exemplo. O Efésios, ele foi escrito, ela é uma carta, né? Obviamente, a carta à igreja em Éfeso, aos Efésios, é uma carta direcionada. Então, Paulo estava lá, sentado numa mesa, enfim, e ele escreve lá, Paulo escreve uma carta, certo? Lá para os seus discípulos, ele escreve a carta. Essa carta, ela é enviada em forma de papiro, né? Ela é enviada à igreja em Éfeso, certo? Quando ela chega na igreja, o costume da época, obviamente a igreja não era assim, é só uma ilustração. Quando chega na igreja, né, o costume da época era que fosse lida e repassada a outras igrejas. Então, assim como os textos iniciais bíblicos, né, eram passados à igreja e passava para a próxima igreja, para Laodiceia, né, por exemplo, que era dali daquela região. Aí dali seguia para a igreja de Colosso. E eles iam lendo esses textos, certo? Essas igrejas. Enfim. Só que aqui, o que normalmente fazia? Você tinha a original, que permanecia na igreja, e você enviava uma cópia. E daqui, essa igreja fazia uma cópia. Então, você já tinha aqui a cópia 1, que ficava na igreja, a cópia 2, a cópia 3. E essas cópias, né? Isso tanto no Antigo como no Novo Testamento, que faziam as diversas cópias ao longo da história é que formam o cânon bíblico. Como é que a gente tem certeza, isso eu falar um pouquinho sobre bibliologia, né, sobre o estudo da Bíblia, como é que a gente tem certeza que o texto que nós temos hoje na Bíblia é o texto original que o apóstolo Paulo escreveu, por exemplo? É porque ao final de todo esse processo, né, e ao longo de anos, né, ali no século I, II, você tinha diversas cópias
diversas, sei lá, você tinha lá diversas cópias que foram feitas dessa carta. De maneira que, quando você compara uma com as outras, você consegue chegar ao texto original. É como se eu mandasse um memorando e aí, por exemplo, uma carta, um trabalho de faculdade. E como é que a gente sabe, por exemplo, que tem plágio na faculdade? O professor compara lá com um plágio com outra cópia. Está igual, é plagiado, foi copiado. Então, a observação, né, dessas cópias é que chega até o dia de hoje. Então, só que nesse processo de cópia, alguns, que ele está dizendo, alguns manuscritos estão escritos com 1 João, né, que nós lemos aí 5:7, dessa forma, e outros não. Tem essa parte dos 3 testemunhos de um. Provavelmente já acrescentado pelo copista, não de maneira intencional, mas pela já percepção da Trindade ao longo da história cristã. Então existe ainda, não é que existe dúvida sobre no sentido disso, mas como não está encontrado em todos os textos, todos os manuscritos, né? Como tem essa parte, então pode ser que sim, pode ser que não. Na verdade, a falta não significa que não tinha, como a presença também não significa que tinha. O que eles têm é que vamos dizer assim, a via de regra é que se tem nos dois textos, nos diversos papiros, então com certeza tinha. Se tem um, não tem o outro, a gente considera, a gente vai falar um pouquinho mais em outras matérias aqui sobre essas questões das cópias propriamente dita. Então, esse processo, é isso que ele está falando aqui, muitos manuscritos importantes, sendo provavelmente um acréscimo posterior, não consta. Né? Então, tem manuscritos, o que são manuscritos importantes? Foram achados em diversas regiões vários manuscritos, e tem uns que estão mais nítidos que outros, tem uns que são mais completos que outros, tem uns que são fragmentos, tem outros que são pedaços, tem outros que são inteiriços. Né? Então, ele fala, olha, a partir desse processo, né, a gente tem o texto que nós temos hoje da Bíblia, que é uma ciência muito aguçada, muito, vamos dizer assim, muito refinada, né, para chegar ao texto bíblico hoje. Né? Então, essa percepção aqui que ele está falando, e aí só uma informação para vocês, por isso que nossa Bíblia, né, por isso que nós temos a Bíblia. A Bíblia é uma pequena biblioteca. Então, você imagine o seguinte, um exemplo aqui. Imagina que isso é uma estante de biblioteca. Né? Como nós tínhamos vários papiros, então esses livros ficavam armazenados em estantes, né? Por exemplo, aqui é Gênesis. Grosseiramente, tá? Aqui é, sei lá, os papiros de Salmos. Então, diz, quando você tem a Revolução em 1517, a Revolução não, a Reforma Protestante que nós falamos aqui, né? Junto com a prensa de Gutenberg, né? A prensa, quando é criada, a prensa de Gutenberg, é feita a primeira Bíblia em formato de livro, que é o modelo que nós temos hoje da Bíblia em si, né? Nesse modelo de livro. Que é feita, né? A primeira Bíblia de Gutenberg, que é a tradução de Martim Lutero dos escritos originais, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é traduzido para o alemão, impresso a primeira Bíblia como nós conhecemos hoje. Então, o que ele está dizendo aqui é sobre isso. Mas, voltando, isso foi só um adendo aqui, mas voltando à questão da Trindade, esse termo Trindade, não está na Bíblia. O que nós temos é a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como disse a Elizabeth da questão do batismo, como nós falamos ali na batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus sempre apontando, eu glorificar o Pai, mas vai vir o Consolador, eu vou mandar o Espírito da verdade, que vai conduzir vocês, ele é a verdade, com a minha vida. Né? Então, eu sou a verdade, o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, todas as referências nesse sentido era dessa manifestação, dessa triunidade de Deus. Amém? Então, aqui está claro para vocês. Se tem alguma dúvida, querem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Abram o microfone e pergunte ou escrevam aí, sem problema. Não? Nenhuma dúvida? Amém. Então, vamos continuar lendo. Lorena, se você puder continuar lendo.
Posso, pastor. E aí a gente não precisa ler as referências dos textos, tá? Pode. Tá. Peço até desculpa porque eu li errado, eu li Jó, né? Mas não é Jó, é João. Não, eu nem percebi. Mas não tem problema, não. É só porque senão a gente vai ficar o tempo todo assim, 1 Coríntios 4, fica numerando e não tem necessidade do texto. Não foi nem por causa disso. Normalmente eu passo mesmo pelas referências. Depois eu volto e leio elas. Tá bom? Tá bom. Letra A. Evidência da unicidade de Deus. O Novo Testamento, como o Velho Testamento, também insiste na existência de apenas um Deus. Também. Vamos ler o texto de 1 Coríntios 8, de 4 a 6. Se alguém puder abrir. E depois Efésios 4, de 3 a 6. Bem? Alguém achou? 1 Coríntios 8, de 4 a 6. Estou procurando, eu demoro um pouquinho ainda. É, 1 Coríntios 8, 4. De 4 a 6. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Amém. Então, só para... vou falar do que nós estamos lendo sobre a Trindade, porque ele está dizendo, olha, no versículo 6, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de que vieram todas as coisas, por meio de quem vivemos. Então, é um único Deus, ele fala do Pai, por exemplo, do Senhor Jesus Cristo. Só para contextualizar a questão dos alimentos, a igreja em Corinto era uma igreja que ela vivia num centro comercial bastante tumultuado em termos religiosos e com uma atividade religiosa muito grande, né? Muitos alimentos, a maioria dos alimentos eram sacrificados a Deus e existia um temor, uma discussão na igreja se os cristãos deveriam se abster ou não de comer esses alimentos. Porque eu estou dizendo o seguinte, você vai na feira e aí um oferecia a deusa Diana, outra a deusa isso, a deusa aquilo, a deus isso, a deus aquilo. Ele está falando, olha, a gente sabe que de fato existem muitos deuses, muitos senhores, entre aspas, deuses, entre aspas, mas há um só Deus e a gente não tem que se preocupar com isso, né? Ele vai falar, ele vai discorrer sobre isso, né? Ele vai falar sobre isso. O que nós temos que exercer essa liberdade, Cristo Jesus, e a gente não tem que se preocupar sobre essa questão dos alimentos, mas que a gente não pode comer alimentos, né, que são claramente sacrificados, né, à idolatria, né, enfim, que está falando aqui de despacho, de rituais, né, mas a comida em si, ela não faz a gente ser nem melhor nem pior. Comer ou não comer não faz a diferença para Deus, não faz a gente ser melhor nem pior diante do Senhor. Mas ele vai falar sobre isso, sobre a consciência, sobre fazer seu irmão tropeçar, uma série de questões que eu não quero entrar agora, só para não ficar desconectado aqui do assunto que nós estamos falando. Mas o que ele está falando, olha, existe só um Deus, um só Senhor. Pode muito dizer que tem vários deuses, oferecer comida a vários deuses, consagrar comida a vários deuses, a vários outros senhores, mas o que nós temos a certeza aqui, né, é que existe só um Deus e ele está sobre todas as coisas, e só um Senhor sobre todas as coisas, esse é o Senhor Jesus Cristo, por isso não tenham medo disso, não se preocupem com isso, né, eu vou na feira, será que a maçã que eu compro na feira
é oferecida sei lá, no nosso dia de hoje, a Iemanjá, a alguma entidade? Será que é algum santo? A gente não tem que se preocupar com isso. Né? Obviamente que ele fala só sobre nós não consumir os alimentos claramente sacrificados, né, em rituais, mas a nossa preocupação não tem que estar nisso, porque Deus é sobre todas essas coisas, né? Efésios 4, de 3 a 6, ele vai tratar sobre, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, esse é um dos textos mais poderosos, assim, do ponto de vista da unidade. Ele fala, há um só corpo, que é a igreja, ele está falando da igreja, que esse um corpo é a igreja. E um só Espírito, que é o Espírito Santo. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A gente também só tem uma esperança. E há um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, uma só fé, um só batismo, né? Um só Deus. Por isso que a pergunta é, quantas vezes tem que ser batizado? Não, uma vez só, é um só batismo. Porque é um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos e por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Né? Então, nós temos que crer que nós cremos num Deus único, um único Deus que se manifesta nessas três pessoas. O Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo e o Deus Pai. Tiago 2,19 é um texto também muito poderoso, que ele fala... ele está falando... Tiago é um livro muito poderoso em muitos aspectos. Ainda mais que ele é um dos livros que trata claramente sobre esse tema, sobre a fé sem obras, sobre a necessidade de manifestação das obras, que a sua fé vai produzir obras para o Senhor, né? Que não existe uma fé morta. A fé sem obras ela é morta. O cristão precisa ser ativo nessas obras. Mas não vou entrar também nesse tema agora, mas ele está falando sobre isso. Ele fala, olha, se você de alguma maneira vem até mim e diz, olha, você tem fé, eu tenho obras, ele vai falar, mostra-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ele está falando que a fé ela é manifesta através das obras do cristão, né? Um cristão produtivo para o reino, senão você fica tendo fé só para si mesmo, só para as suas coisas, só para a manifestação do seu bem-estar, mas a obra de Deus, a manifestação na obra do Senhor, que a Bíblia vai chamar de caridade, de amor fraternal, de se importar com o seu próximo, de ajudar quem precisa, de estar sensível à necessidade do próximo. Então ele está falando sobre isso. E ele conclui que isso, mas você vai dizer, você crê que existe um só Deus. E o argumento é tipo, olha, eu não faço nada, mas eu creio que Deus existe. E ele confronta, você crê que existe um só Deus? Ele, na nossa aula que ele está falando de um único Deus, ele vai falar, olha, muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem, né? E ele fala, insensato, quer certificar de que a fé sem obras é inútil? E ele vai falar sobre isso, vai discorrer sobre isso. O que ele está dizendo você crê no único Deus, e aí só para nossa aula a referência, um único Deus, então existe um único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, é só a questão da unicidade de Deus. Mas a continuidade do texto ali, você crê que existe só um Deus? Parabéns para você, muito bem para você. A sua fé é morta, a sua fé não produz obras para o reino, não manifesta para o reino. Sua fé não adianta de nada. Você dizer que crê em Deus, você crê, até os demônios creem. O diabo acredita, ele está dizendo, o diabo acredita em Deus. Os demônios acreditam em Deus até mais que nós, porque eles viram a Deus. Eles conhecem Deus, foram expulsos por Deus, né? Foram subjugados por Deus, a derrota. Então, eu tô falando, não tem nenhum tipo de benefício em relação a isso. O fato de crer, né, não, com certeza não faz de você um cristão, né? Óbvio que para você ser um cristão não adianta você somente crer, mas confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Por isso é importante a gente falar sobre a questão de confessar a Cristo como Senhor e Salvador, né? De você lá na frente, o ato de fé, aceitar a Jesus, né? O famoso aceitar a Jesus. E por isso é importante aceitar a Jesus, porque você precisa confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Você pode falar, você está evangelizando alguém e fala assim, não, mas eu creio em Deus. Não, crer não adianta. Você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Porque crer, a Bíblia fala em Tiago 2, no versículo 19,
que até os demônios creem. Então, você não está sendo diferente de ninguém. Você precisa confessar, se submeter ao senhorio, receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas nós cremos no único Deus. Vamos continuar a evidência da triplicidade de Deus. O Pai é reconhecido como Deus. Jesus é reconhecido como Deus. Ele tem onisciência, onipotência, onipresença, poder para perdoar pecados, para sustentar todas as coisas, para criar e para julgar todos. Ele é de fato chamado de Deus, apesar de ser distinto do Pai. Jesus mesmo fez a distinção e identificação ao mesmo tempo. O Espírito Santo é reconhecido como Deus. Ele é chamado de Deus, é onisciente, onipresente e regenera as pessoas. Amém. Então, primeiro, o mais importante de você colocar assim, de maneira clara na sua cabeça, é uma das características para ser Deus, né? Não vamos fazer um movimento contrário, né? Qual é a definição de Deus? Não nosso Deus. Qual é a definição de Deus? Para ser Deus, para ocupar esse cargo, vamos dizer que fosse uma eleição, e muitas pessoas, ou seres se candidatassem a ser Deus. Vamos eleger Deus. Para ser Deus, qual é o pré-requisito? Onisciência, onipotência e onipresença. Ele precisa ser todo-poderoso, onipotente, ele precisa saber de todas as coisas, ele precisa ser onisciente, e ele precisa ter a sua presença em todos os lugares, onipresente. Então, onisciência, onipotência e onipresença são os requisitos, os pré-requisitos para Deus. Qualquer um que preencher esse pré-requisito é Deus. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Nesse sentido? E por isso que o Deus o Deus, o Senhor é que nós servimos, essa é uma clara evidência que nós servimos ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus, porque eu já tive a oportunidade aqui também de falar com vocês. Se vocês olharem de maneira meio que direta para as outras religiões de maneira geral, você vai ver deuses que em algum momento foram criados, foram gerados, deuses que foram gerados do fogo, de deuses que foram gerados da água. As religiões de matrizes africanas, por exemplo, têm essa percepção da geração de Deus. O Deus é gerado a partir de algo, da eternidade, do fogo, do ser, é uma manifestação de algum elemento do universo, né? Você vai ver nos deuses, por exemplo, nórdicos, né? Também criados. Eu já brinquei aqui, né? Quem gosta de Marvel, vê lá a Odin, a Thor, são os deuses nórdicos, né? Eu sei que a religião nórdica é criado a partir de alguma coisa, né? Eles são criados a partir de alguém. A religião, a religião grega, né? Nem grega, né? Seria a grego-romana, né? O panteão grego-romano, mas grego, Zeus, sempre é a partir de algo. O único Deus que ele requer para si, ele puxa para si esses atributos, que ele diz, olha, não. Eu não fui criado a partir de nada. Eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o Deus criador de todas as coisas. Eu não vim do fogo, eu não vim da água, eu não vim do ar, eu não vim de um outro Deus, eu não vim de lugar nenhum. Eu sou o princípio de todas as coisas. Eu existi de eternidade e vou existir para a eternidade. Eu sou o Deus de todas. Quem estabelece esse princípio e estabelece que é onisciente, onipotente e onipresente, esses três requisitos para ser Deus, é Deus. E o Senhor, nosso Deus, ele é aquele que puxa para si, manifesta para si esses requisitos, né? Então, em João 6:27, ele vai tratar sobre isso. Por exemplo, a respeito do Pai. Vou abrir aqui João 6:27, com a Bíblia online aqui. Ele vai falar, olha, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, Deus, o Pai é Deus, é reconhecido como Deus, e tem Jesus é reconhecido como Deus. Ele tem onisciência. Jesus é a manifestação de Deus para a humanidade. Então, ele se fez carne. Será que Jesus não era só um homem? Será que Jesus não era só um sábio? Se Jesus não era só alguém que dizia que era especial? Então, a gente vai ver no texto.
diante de alguns mestres da lei, disseram a si mesmo: este homem está blasfemando. Mateus 9:4. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Jesus é onisciente, ele sabe. Jesus ele preenche o requisito de onisciência. Sabe, simplesmente sabe. Lembra que nós falamos sobre onisciência? É o atributo onde Deus não pensa. Se você for orar, se Nádia for orar, se Lorena for orar, se Elizabeth for orar, Madilis, Águida, Marcelo, eu, minha esposa, Jorge, qualquer um formos orar, o Antônio, e perguntarmos algo a Deus, ou pedirmos algo a Deus, Deus não vai pensar a respeito. Assim, qual o melhor para a minha vida? Deus não vai raciocinar a respeito. Deus não precisa pensar a respeito do que é melhor para a minha vida. Deus sabe. Ele é onisciente. Deus simplesmente sabe nesse sentido. Deus não precisa racionalizar a partir das suas decisões. Porque ele sabe qual é o melhor. Ele sabe qual é a decisão. Ele sabe o que precisa ser feito. Porque Deus sabe. Ele simplesmente sabe. Por isso que, para nós, quando nós entendemos a onisciência de Deus, nós precisamos muda o nosso relacionamento como cristãos. Jesus sabe qual é essa necessidade. Ele não... Os planos de Deus, por isso que nós falamos, olha, os planos de Deus não são frustrados para a sua vida. Deus nunca está errado a respeito das decisões que ele toma na sua vida, por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, por mais que seu coração não tenha entendimento disso, você precisa tomar uma decisão de confiar, porque Deus é onisciente, ele sabe, Jesus sabe qual é o melhor para você, mesmo que nem você saiba, mesmo que você não enxergue, mesmo que não enxergue, Deus sabe qual é o melhor e o que é melhor para você, por isso que ele tem que estar no controle da sua vida. Lembra? Falando dos 3 tipos de vida, o crente espiritual é aquele que permite que Deus esteja no controle da sua vida. Né? Porque, oi, pastor. Claro, licença, pode falar. é porque Claro, Deus é ilimitado, né? Nós somos tanto limitados, né? Exatamente. Você guarda isso, que eu quero usar isso no final? Eu quero fazer uma ilustração boa sobre Eu isso. tenho outra coisa também para colocar para o Pode senhor. falar, claro. Com relação à fé, o senhor não acha que o testemunho nosso afirma, ratifica essa palavrinha tão poderosa, né? E que ela pode, de repente, ir se desenvolvendo dependendo do nosso caminhar, né? Na congregação também. Mas a fé, junto com o nosso testemunho, com o nosso relacionamento com Ele. Você está falando de um crescimento da fé, uma fé que cresce, crescimento isso? da fé, porque só ter fé não adianta. Claro, Você precisa ter testemunho, ter relacionamento com Ele. Não seria isso também? Estaria na mesma linha que eu quero dizer, de pensamento. A gente precisa ter claro, assim, vamos lá. Lembra que eu falei que a gente vezes traz, eu gosto quando vocês falam, sabia? Eu fico muito animado quando vocês falam. Vocês podem falar e perguntar o que vocês quiserem. É uma alegria quando vocês falam na aula. Me contei, professor. Não, pode falar. Nossa, eu fico radiante quando vocês falam, porque isso é muito importante. A fé, obviamente, ela tem escalas no sentido do seguinte: existem aumentos da fé, né? Tanto é que Jesus fala: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer esse monte, lança-te ao mar, não é isso? Então, se você tem uma fé pequena, se você tiver uma fé pequena, então quer dizer, se tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, tem uma fé menor que um grão de mostarda, tem uma fé muito, muito menor que um grão de mostarda, então existe esse. Ele falou: se você tiver um pedacinho de fé, óbvio que é uma parábola, né? Não é nem uma parábola, é uma figura de linguagem que Jesus está usando, mas esse escalonamento. Mas lembra que eu falei que nós trazemos, às vezes, da nossa vida pregressa, uma questão... eu vou colocar nesses termos, mas não é bem isso, mas é quase que esotérica a respeito da fé, mística. A palavra é mística. Porque esoterismo parece que só quem usava mandala e tal que tem esse tipo de concepção. Não é isso. Eu falo misticismo da nossa experiência de fé antes de nós conhecermos a Jesus. Né? Mística de qualquer maneira. Mística porque você gostava de tarô, mística porque você era do candomblé, mística porque você era kardecista. Mística nesse sentido, né? Desse misticismo por trás, mesmo que você nem acreditava em nada, só tinha uma fé em Deus. O mais importante a gente precisa desmistificar nesse sentido a fé. O que é a fé? A fé não é... Eu sou muito nerd, né? E aí eu gosto de, às vezes, comparar... Parece que tem crente que pensa que a fé... eu não sei se sou nerd e acho que já sou velho.
Porque parece que é desenho animado, sabe? Que parece que a fé... não sei se vocês já assistiram, se tem algum nerd igual a mim que gostava de desenho, Dragon Ball Z, sabe? Parece que se você concentrar, a sua fé vai aumentar, é como se fosse uma manifestação de um poder que você tem dentro de você, sabe? Nesse aspecto. As pessoas, elas entendem a fé como sendo uma manifestação de uma concentração, de uma expansão. É muito bom falar assim. Parece que é uma expansão da sua consciência, é uma expansão do seu homem interior, do seu ser interior expandindo. É a minha fé latente. Isso é misticismo. Isso é misticismo. Se você for mais para trás, você lembra... Desculpa, pela linha do poder da mente, essas coisas. Eu vou simplificar de maneira bem grande. Se você Antigamente a gente acreditava nessas besteiras, né? Desculpa, pastor, mas não é verdade. Não, fica à vontade, é isso. Mas se vocês lembram, se vocês já viram alguma vez na vida algum filme sobre Kung Fu, sabe aquela cena que o mestre sempre fala assim, gafanhoto, você precisa encontrar dentro de você o seu bem, a sua resposta. Crente virou aprendiz de gafanhoto, sabe? Tudo gafanhotinho, assim, no sentido assim. Cada crente tem que encontrar dentro de si a sua fé. E isso tem muito a ver com essas... Muitas igrejas vivem ativar a fé. A fé virou um poder intrínseco, onde se você olhar para dentro de si e meditar com muita força, a sua fé vai... Pum, vai... Não é isso. Não é isso. A definição de fé, guardem isso no coração de vocês, a definição de fé é confiança em Deus e na sua palavra. Você ter fé é você confiar em Deus e na palavra de Deus. Ok. É isso. Quando nós temos fé, porque nós somos salvos pela graça mediante o quê? Mediante a fé. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu estou pregando sobre Efésios na igreja, né? A série de Efésios. O que a Efésios está falando em 2:8? Olha, vocês são salvos pela graça de Deus, quer dizer, o favor imerecido de Deus. Ele fez por você, morreu na cruz por você, ele veio, pagou os seus pecados, você tinha que ser condenado, você não foi, misericórdia. Além disso, ele te fez co-herdeiro, graça, o favor imerecido. Você não merecia esse favor, você não merecia ser filho de Deus, você merecia ir para o inferno. Se você não fosse para o inferno, você já estava no lucro, eu já estava no lucro. Mas, além disso, Jesus nos fez filhos de Deus, nos fez co-herdeiros daquilo que ele tinha. Pegou tudo que ele tinha e dividiu com a gente. Isso é graça. Favor imerecido. Então ele falou, vocês são salvos por essa graça. Vocês eram pecadores, vocês eram perdidos, vocês eram mundanos, vocês eram promíscuos, vocês eram dados a bebedice, a drogas, a sexo ilícito. Vocês eram isso. Vocês estavam mortos no pecado de vocês. Mas pela graça, o amor de Deus alcançou vocês. E vocês foram revividos através de Jesus Cristo, mediante a fé de vocês. O que é a nossa fé? É a nossa confiança. Quando você aceitou Jesus, você entendeu, através do Espírito Santo, que fala que ele é quem convence o homem do pecado, do juízo, pecado, da morte, do juízo. Ele convenceu você que você era pecador. Você teve uma percepção de que você era pecador. E você tomou uma decisão. Quando você aceita Jesus, qual é a decisão que você está tomando? Você está confiando na palavra de Deus, que diz que Jesus é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus e que ninguém pode se salvar, ninguém vai voltar para Deus se não for através de Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Você confiou na palavra de Deus, que ela te diz isso de maneira clara. Você confiou na palavra de Deus, na esperança da sua salvação. Lembra? O apóstolo Paulo fala, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquelas que se esperam. Porque eu vou abrir esse texto aqui, para a gente ler, mas você confiou nisso em relação... Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa questão da fé de Hebreus 11:1, porque aí ele vai falar sobre os heróis da fé, ele vai falar, porque pelos antigos alcançaram a fé. O que é a fé? Por que Abraão foi o pai da fé? O que Abraão fez? Abraão se levou Isaac para o alto do monte para sacrificar Isaac, por exemplo, e a Bíblia diz que ele começou a brilhar, os cabelos de Abraão brancos subiram, e ele ficou todo iluminado, ele começou a flutuar. Foi isso? A fé dele foi ativada? Não foi isso. Abraão foi o...
foi considerado o pai da fé pela resposta que ele dá a Isaac. Isaac pergunta, pai, a gente está aqui o fogo, está aqui a lenha, tem o altar, a gente está subindo para sacrificar. E onde que está o cordeiro? Ele sabia que ia matar o filho. Ele fala, o cordeiro, Deus proverá. Ele confiou em Deus. Amém, amém. Ele confiou em Deus. Então a fé é a confiança. Quando você aceitou Jesus, você decidiu confiar em Deus, confiar na palavra de Deus. A fé é isso, é sua confiança em Deus e sua palavra. E sim, aí nesse sentido, para chegar ao que você estava falando, conforme nós vamos aprofundando no relacionamento com Deus e na palavra de Deus, que eu estou dizendo aqui de maneira muito clara, assim, e eu espero isso, tá? Eu espero que seja o resultado dessas aulas que a gente tem tido ao longo desse tempo todo que nós temos caminhado juntos. Mais do que conhecimento, não é conhecimento, porque isso aqui não é uma aula de faculdade, não é uma aula para você se formar em Deus, sabe? Eu não vou dar um diploma, você está formado em Deus, a partir de agora, parabéns, agora você é alguém formado em Deus. Não é isso. O conhecimento que nós temos compartilhados aqui é na minha esperança como pastor, como irmão em Cristo acima de tudo, nem descargo muito longe disso, é que a fé de vocês aumente. E eu espero muito sinceramente que com tudo que vocês têm ouvido aqui e com a gente tem compartilhado, no aprofundamento do conhecimento de Deus, a sua confiança em Deus, a sua confiança na palavra de Deus aumente, logo a sua fé aumente. De maneira que vocês estão sendo alicerçados, não na confiança no homem, não no pastor Lúcio, no pastor Gilberto, no pastor Eliano, na pastora Tatiana, Renata, na pastora Sua, não na igreja Filadélfia, não em qualquer outra igreja, não em qualquer outra pessoa, mas vocês estão sendo fundamentados, a fé de vocês está fundamentada, a confiança de vocês não está confiando no seu pastor, você está confiando em Deus e sua palavra, de maneira que se amanhã ou depois seu pastor morrer, ou se seu pastor se desviar, ou se qualquer coisa acontecer, você não vai ser abalado, porque a sua confiança não está em mim, não está no pastor Gilberto, não está em nenhum dos pastores, não está no seu pastor da sua igreja. A sua confiança está em Deus e na palavra dele. Porque quando você entende... Amém. Quando você entende que isso é fé, quando você entende que essa confiança é fé, aí você começa... Vocês já ouviram isso, assim, de maneira muito clara? O pessoal da Lagoinha, de maneira geral, costumo usar muito, o André Valadão costuma dar muito. Se você ouviu louvor, já viu algum evento deles, você mesmo, que é uma afirmação, a Fernanda Brum também, a maioria usa, que é a expressão assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Já ouviram sobre essas expressões? Não, pastor. Ele fala assim, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, naquilo que a Bíblia diz que eu creio. Enfim, você é uma definição da sua identidade. Por isso que o evangelho é lindo. O seu pai e a sua mãe podem ter dito para você a vida inteira que você não prestava. O seu pai e a sua mãe podem dizer para você a vida inteira que você não tinha nenhum valor. O seu esposo ou a sua esposa pode ter te abandonado. Seus filhos, suas filhas, podem ter virado as costas para você e dito que você não tem valor. Mas a sua confiança em Deus e na palavra dele te faz ter a certeza absoluta que você tem valor. Porque quem diz isso para você não sou eu, é o Senhor diz. E mais do que dizer, ele provou isso. Porque ele pagou com um preço que era impagável. Ele pagou com um preço... Nós custamos muito mais caro do que valíamos. Nós fomos comprados com um preço de sangue. O Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, derramou seu próprio sangue por mim e por você. Isso atribui a nós valor. Então não sou eu que estou pregando aqui não é um coaching psicológico para você ter sua autoestima levantada, porque eu estou falando, você tem valor, você é princesa de Deus, você é príncipe de Deus. Não é isso, não é um tratamento psicológico da sua autoestima. É uma definição da sua identidade. Você tem valor porque Deus disse que você tem valor, e ele não só disse, como ele pagou um alto preço, porque para você, você é preciosa para ele, você é precioso para ele.
E quando você confia, você tem fé, confiança em Deus e sua palavra, você acredita nisso, tudo muda dentro de você, é uma explosão. Em mim, como crente, quando eu descobri isso, foi uma explosão dentro de mim. Porque na minha mente eu não conseguia entender, eu não conseguia saber qual era o meu propósito, Para que eu estou aqui? Eu me questionava, falando, para que eu estou aqui? O que eu existo? É isso, a vida era isso. Era sair final de semana, era tomar cerveja, era estar na farra, era isso, era só isso. Dentro de mim não cabia isso. Eu tinha tantas perguntas. E quando eu ouvi sobre Jesus, quando eu ouvi sobre o que ele fez, quando eu ouvi sobre quem era Deus, aquilo foi uma explosão na minha mente. Parece que as cadeias se quebraram. Como uma revelação, eu confiei que Deus estava falando a verdade para mim. Que não era só isso, que Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano para minha vida. É que, na E verdade, 23, pastor, pode falar. desculpa, é que, na Fica à verdade, como eu vontade. nasci no berço evangélico, como eu não nasci também, então a gente costumava a ficar procurando Deus sem saber, né, em vários caminhos. Essa é a grande verdade, pelo menos a minha verdade, né? E quando eu encontrei Jesus, realmente foi uma explosão muito grande. O primeiro amor é inesquecível, isso deveria ficar para a vida inteira, né? Essa é a grande verdade para mim, né? Foi o que eu Exatamente. descobri. Pastor? E é exatamente sobre isso. Só vou fazer uma pequena correção, Nádia. Assim, como a minha irmã em Cristo Jesus e discípula da escola de discípulos, você vai falar nunca mais use a minha verdade. Nós cristãos só temos uma verdade. E essa verdade ela está em Cristo Jesus, né? O que nós Ok. cremos é a respeito disso, é a respeito dele. Ele é a verdade para a minha vida. A partir desse momento, é porque essa individualização da verdade é uma cultura helenista nesse sentido. Assim, que tentam passar para a gente para que cada um de nós tenha a sua própria verdade, e a partir disso nós não tenhamos unidade. O cristianismo nos chama para viver algo diferente, é para viver uma verdade que é Jesus. Jesus é verdade. Lembra da pergunta de Pôncio Pilatos? Quis veritas? Jesus diz, a verdade, eu sou o caminho, a verdade é a vida. E a partir do momento que nós temos uma verdade absoluta, nós temos um ponto de referência no horizonte, a partir do qual nós começamos a nos identificar e a mudar todo o nosso caráter. Pode falar, Amém. Elizabeth. Pode falar. Pastor, foi a respeito do que a irmã Rita falou, e eu concordo com ela, que no caminhar, um cristão tem que ter testemunho. E como ela falou também, eu não venho de um berço evangélico. Mas, assim, uma experiência que Deus permitiu que eu passasse em 2016 foi algo que mudou a minha vida. A casa onde nós moramos há muito tempo, ela assim, pegou fogo. E foi um dia, assim, quente mesmo. Imagina que dia quente de verão, 40 graus, sem água. Muitas pessoas vieram para tentar ajudar os vizinhos, mas não tinham o que fazer. E eu só ouvi o barulho das coisas quebrando, né, com a intensidade do fogo. Mas algo de maravilhoso o Senhor fez que ninguém da minha família se perdeu. Mas a experiência que eu tenho mais em relação a isso foi a paz com que o Senhor me deu naquele momento, que foi inexplicável. Talvez a pessoa, naquele momento, choraria, ficaria preocupado com coisas ali que foram compradas durante bastante tempo com o trabalho. Mas a paz que o Senhor me deu foi algo que até hoje eu não consigo esquecer. E eu só vinha derramar uma lágrima, foi na hora que eu olhei para minha mãe e vi a preocupação dela. Mas até então eu estava sentindo algo como se eu estivesse do meu lado, naquele momento, dizendo que aquilo ali era uma experiência na minha vida, que aquilo tudo ia passar. E veio uma irmã em Cristo, conhecida da minha irmã, e falou que tudo que a gente ia perder, o Senhor ia dar em dobro. Eu sei que o Senhor faz tudo por nós, pode dar bastante coisas, né, nesse mundo, mas a experiência com Ele, essa paz que foge de todo impedimento, e outros testemunhos que eu tenho, que o Senhor me permitiu a sentir, um deles foi até do batismo, né, do Espírito Santo, algo que até hoje consigo me lembrar como se fosse hoje. A irmã Marilis, ela viu que ela não é brasileira, né? Não. E
E eu até queria conversar com o senhor, claro que isso vai ser mais à frente, em que eu falava línguas como se fosse da região, como se fosse do país daquela região, entendeu? Daquele país. Eu falava espanhol, falava francês, falava italiano, e tudo o senhor falando do amor que sentia por mim, entendeu? Então, eu concordo com a irmã Rita. Com o passar do tempo, a experiência que o senhor proporciona, né, ajuda a gente a crescer ainda mais na fé e na confiança nele. Amém. É sobre isso, porque quando você ouve esses testemunhos, e a irmã Madilis é venezuelana, você tem quando nós ouvimos os testemunhos, né, sobre isso, justamente isso, é sobre o aumento da nossa fé. E o aumento da nossa fé não é uma ativação de uma característica, não é só confiança, é você confiar em Deus. Quando você tem fé, você, mesmo numa situação difícil, você confia que o Senhor está no controle. É o que você está testemunhando. Quando você tem fé, você acredita que mesmo diante de uma adversidade, o Senhor está no controle. E essa confiança, irmãos, isso é libertador. A fé, essa confiança em Deus e na palavra, é libertador. Eu já preguei sobre isso na igreja, falei sobre isso. Muitos, mesma observação que eu vou fazer lá, eu vou fazer aqui. Eu sei, claro que eu sei que existem pessoas que têm dificuldades reais com ansiedade, que são questões que precisam ser tratadas de maneira medicamentosa, que precisa ter um acompanhamento de profissionais, né, psicólogos, né, dependendo do nível, acompanhamento psiquiátrico. Eu sei disso. Eu não estou julgando esses irmãos, pelo contrário. Eu reconheço, a gente sabe que Deus deu ao homem a sabedoria para a ciência, todas essas coisas. Então, dito isso sobre a ansiedade, também sei que não é 100% das pessoas que tem problemas nesse aspecto, nesse nível com ansiedade. Muitas pessoas sofrem de ansiedade. Estou dizendo o seguinte, numa igreja com 100 membros, vou dar exemplo aqui, qualquer, vou chutar um número. 10% tem uma ansiedade no sentido de precisar de ajuda médica. Pode ser maior, talvez a Lorena tenha até dados melhores que o meu, mas estou dando exemplo. 10%, 5%, 20%, 30%, não importa. Né? A gente vai entender isso, mas vamos dizer que seja um percentual de 5% da igreja tem, de 100 pessoas na igreja que têm dificuldade com ansiedade, 5% tem necessidade de ajuda de profissionais. Porque 95 pessoas, de 100 pessoas, com certeza não são 100, não é um universo de 100, obviamente estou extrapolando, de amostra, que tem problemas de desequilíbrios químicos, problemas de psicológicos nesse sentido. A maioria dessa ansiedade é gerada pela nossa vida cotidiana. A nossa incerteza sobre o futuro, a nossa incerteza sobre nossa família, sobre nossos filhos, sobre os nossos relacionamentos, isso gera ansiedade. Então, em certo nível, e aí peço perdão, Lorena, sobre isso, né, entrar nessa área dela, ela pode falar com muita mais propriedade, mas em certos níveis, a nossa vida gera essa ansiedade, essa expectativa em relação ao futuro, a falta de perspectiva dele, pode ser incerteza sobre a vida, traz isso. E quando eu falo que é libertador, porque quando nós entendemos que fé é confiança em Deus e sua palavra, e quando nós confiamos e conseguimos olhar para o futuro e dizer assim, olha, independente do que aconteça, mesmo que os pensamentos ruins, né? Porque normalmente uma crise de ansiedade, você entra num ciclo muito vicioso, né? Muito ruim de pensamentos de destruição, de morte, né? De uma série de pensamentos ruins começam a vir de maneira descontrolada, desordenada, né? As pontas não fecham, a gente não consegue organizar os pensamentos e fica surreal, você acha que está morrendo, fica infartando, que algo ruim vai acontecer, enfim, desencadeia uma série de processos. Mas quando você tem a certeza, consegue olhar para o futuro e falar, olha, independente do que acontecer no futuro, não importa. Eu creio que Deus está no controle da minha vida. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas que vão me acontecer. Eu tenho fé que Deus cuida de mim. Eu creio que Deus pode me dar um escape para essa situação. Eu creio que Deus pode mudar a minha vida. Eu creio que minha vida familiar está destruída, minha vida sentimental está destruída, minha vida profissional está destruída, mas o Senhor pode mudar essa história.
E quando nós oramos e colocamos tudo diante do Senhor, a Bíblia fala que nós devemos levar, né, a nossa ansiedade no altar de Deus. Nós cremos, com certeza, temos fé nas promessas de Deus. Esses problemas, efetivamente, somem, porque certo nível de ansiedade normal é do ser humano, né? Mas essa ansiedade destrutiva que consome, por exemplo, né, obviamente, mais uma vez falando, né, você precisa de ajuda profissional, enfim, mas a grande maioria, que eu falei, no universo de 100 pessoas, 5, 10, 20% precisam de ajuda, o restante é falta de confiança em Deus e sua palavra. A Bíblia fala sobre isso. Que a gente fala dessa paz que excede todo entendimento, o apóstolo Paulo ele trata sobre isso, que nós, levando, né, em orações e súplicas, a paz que excede todo entendimento vai alcançar os nossos corações. E Deus vai guardar os nossos corações, a gente vai ficar guardado em Deus a respeito disso. Mas nós precisamos ter essa confiança, nossa fé, que, voltando para a aula, no nosso Deus triuno, na triunidade de Deus, nós nos relacionamos com Deus santo. Deus é santo e não pode se relacionar com o homem. Mas para nós termos esse relacionamento, Jesus é essa ponte, Jesus é o caminho. Ele veio, o Filho veio para estabelecer essa conexão novamente com o Pai. E o Espírito Santo nos ajuda em oração, porque nós não sabemos o que pedir. Você não sabe o que pedir. A Bíblia fala que nós não sabemos como orar. E nós chegamos diante do Senhor e oramos e colocamos, e Deus vai tocando nosso coração. O Espírito Santo vai ministrando em nós, nosso coração, e vai ministrando através de nós. Aquilo que Deus precisa que nós nos posicionemos, nós nos coloquemos, nós assumimos como decisão em nossas vidas. Então, creio nisso. Eu tinha mais coisas para falar, eu já avancei aqui no horário, mas tem mais coisas. Eu queria tratar sobre isso, sobre a questão da interação da Trindade. Tem uma série de desdobramentos em relação a isso, mas o mais importante você precisa crer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nosso Deus, ele trabalha, ele está a seu favor, ele trabalha por você, ao redor de você, através de você. Deus ama você. Deus se manifestou dessa forma, se revelou a nós, através de Jesus Cristo, para que nós tenhamos a confiança, a certeza que, através da palavra de Deus e do próprio Deus, nós alcançaremos na nossa vida planos e situações e vivência muito melhores e maiores que nós temos vivido. Essa é a vida abundante que o Senhor promete para nós em João 10:10. Eu vim para que tenham vida abundante, vida plena e com propósito. E nós temos isso na nossa confiança, na nossa fé, num Deus que é trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Paracleto, né, que foi enviado, o Espírito Santo está aqui com você nessa noite, está aí na sua casa nessa noite, vai estar nas suas orações essa noite. Ele está junto com você, não está sozinha. Você não está sozinho. O Paracleto, o que foi chamado para andar do seu lado, foi enviado como consolador. O Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, possa ministrar no seu coração essa noite, você possa ser fortalecido. E no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Alguém tem mais alguma colocação? Semana que vem nós vamos terminar, né? Espero eu, o estudo número 5. Da Trindade. Eu quero compartilhar mais algumas coisas a respeito de vocês. Coloquei um texto de Hebreus 11, no capítulo 11. Se puder dar uma lida em Hebreus capítulo 11, vai falar sobre a fé. É um texto muito lindo. E creia, irmãos, irmãs, que o Senhor é conosco. Deus Todo-Poderoso, Ele é conosco. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amém? Vamos orar. Vou pedir a Elizabeth para poder orar por nós nessa noite, para nós encerrarmos a nossa aula. Amém, pastor. Primeiramente, quero pedir desculpa por ter passado um pouquinho da aula do senhor, tá bom? Não, Mas que é isso. Olha, eu vou pontuar de maneira muito clara. Interrompam quantas vezes precisar. Eu não tenho compromisso em terminar os temas. Eu tenho compromisso em nós crescermos na fé. Quantas vezes É trouxerem, procurem. Não é uma corrida contra o tempo para ver quem acaba com a apostila mais rápido. É uma caminhada de fé. Até que Jesus volte. Nosso tempo até que Jesus volte ou ele nos chame para morar com ele. Esse é o tempo da obra. verdade. Amém? Mas assim, pastor, quando parece que a gente não dá o nosso testemunho, parece que a gente está sendo um pouco ingrato com o Senhor, né? Pelo menos a minha concepção.
Agradeço por ter Não, me ouvido. testemunho lindo, Jesus te abençoe. Obrigada aos irmãos também. É. Amantíssimo Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, mais uma aula. Queremos agradecer pela vida do pastor Lúcio, por cada um que contribuiu com essa aula, pelos irmãos, Senhor, que foram alimentados agora e eu também. Senhor, por mais que venhamos aprender de Ti, mas cada dia mais aprendemos mais um pouco. Que dê, Senhor, a cada dia mais testemunhos de vida, para que possamos falar mais de Ti também, Senhor, nas nossas experiências que temos contigo a todo dia. Ao abrir os olhos, Senhor, o primeiro agradecimento tem que ser o seu. Obrigado por tudo, Amém, Pai, Jesus. que tem Obrigado. feito na minha vida, na vida do meu pastor, assim eu considero também, pastor Amém, Lúcio, Jesus. sua família Amém. e a todos que estão assistindo essa aula. Muito obrigada, Pai, por tudo que tem feito por nós. Amém. Amém, Senhor, amém. Irmãos, uma coisa importante, obrigado, Elizabeth, Jesus abençoe vocês. Uma coisa Amém. importante, só para vocês se programarem, tá? A nossa aula nas segundas-feiras, ela vai até o dia 12 de dezembro, tá bom? Aí, 19, 26, 2 e 9, eu vou dar de folga para vocês. E aí nós voltamos no dia 16 de janeiro, tá? Só para vocês programarem, que eu sei que final de ano é questão de... Muita gente tira férias coletivas, muitas pessoas têm compromisso com o Natal, com o Ano Novo. Então, nós vamos ter um pequeno recesso, né? Paramos a última aula no dia 12 de dezembro, e aí ficamos 19 e 26. Dia 2 pode ser no dia 9, acho que dia 16 é muito longe. No dia 9 de janeiro ali, a gente combina nas próximas aulas, mas é o dia 9 ou dia 16 de janeiro nós retornamos, tá bom? Pensem a respeito, se preferem 9 ou 16, e nós combinamos na próxima aula, tá bom? Fiquem com Jesus. Uma boa noite a todos. Amém. Fiquem na paz. Boa Nos vemos noite. nos cultos. Fica com Deus. Boa noite. Paz, Boa noite paz, a todos. paz, paz. Em Jesus.